Olá, pesquisadores! Cláudio aqui do Manual. Nós estamos fazendo uma série sobre pacotes aqui no R e hoje nós vamos falar desse pacote aqui, o ReachXL. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito, clique aqui no botão de se inscrever e ative o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui do canal. A gente está sempre postando conteúdos novos e assim você não perde nada. E já curte esse vídeo porque se você deixar lá para o final, você se esquece. O ReachXL ele é um pacote que faz parte do Tidyverse e ele serve para você importar planilhas de dados no formato do Excel. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a trabalhar com R, a maioria das pessoas que trabalhavam com R nessa época, e foi assim que eu aprendi também, importavam um banco de dados somente no formato TXT, porque era o único formato que nós aprendemos que era o correto importar para o R. Eu nem sei se naquela época, sei lá, mais de 10 anos atrás, existia outra forma de importar dados. Então, a gente tinha vários problemas que aconteciam, por exemplo, você salvava um banco de dados lá no seu Excel, salvava ele em TXT e importava para o R. E aí, se tivesse algum problema nesse banco de dados, a gente tinha que voltar, abrir a planilha, transformar o TXT em Excel, depois corrigir o problema, salvar em TXT de novo, depois importar de novo a planilha, enfim. E isso consumia um tempo absurdo nas nossas rotinas de programação. E depois a gente foi aprendendo outras formas de importar banco de dados. Também durante esse período foi criado outros pacotes para auxiliar nesse processo de importar o banco de dados para o R. Então, conta aqui nos comentários aqui, você também aprendeu a importar o banco de dados em TXT? Se você ainda importa o banco de dados para usar no R em TXT, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Então, vamos lá para o R, vamos ver na prática como esse pacote aqui funciona. Esse pacote aqui vai permitir a gente importar os documentos no formato Excel normal. Então, vamos lá para o R, vamos ver como é que funciona na prática. Então, aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar os pacotes. Para isso, a gente vai usar a função install.packages e para carregar a função library. Como eu falei com vocês, esse pacote faz parte do Tidyverse, então a gente pode instalar e carregar somente o Tidyverse, que ele já vai estar contido lá dentro, ou a gente pode instalar e carregar o pacote especificamente. Então, eu vou aqui carregar o pacote porque eu já tenho ele instalado no meu R, tá, pessoal? Então, eu vou só carregar aqui o library. E aí agora a gente vai executar as funções desse pacote para importar nossos bancos de dados, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui dois bancos de dados aqui no Excel que tem formatos diferentes. A gente tem aqui o formato XLSX, que é o formato mais atual, e a gente tem o formato XLS, que é aquele formato que é compatível do Windows 97 até 2003, tá? Então, a gente tem esses dois formatos aqui. Eu vou ensinar vocês a importar o banco de dados nesses dois formatos. Então, o primeiro que a gente vai fazer é o Excel normal, mais atual, tá bom? Vocês podem observar aqui esse banco de dados que ele tem três abas, né? A aba 1, a aba 2 e a aba 3. É só para fins didáticos eu repetir o mesmo banco de dados aqui nas três abas. Mas aí no caso de vocês, por exemplo, vocês podem ter, por exemplo, a primeira aba aqui só com metadados do seu banco de dados, falando o que é cada variável, como que ela foi medida, enfim, qual a unidade de medida. Bem aconselhável, inclusive, fazer isso. E aí, a partir da segunda aba aqui, você ter realmente os dados. Então, a gente vai importar esse banco de dados lá para o R. Então, esse banco de dados aqui está salvo lá no meu diretório de trabalho. Vamos voltar para o R. Aqui no R eu estou criando um objeto para importar o banco de dados e a função do ReachXL é a função read_excel. Com essa função eu consigo importar o banco de dados. E aí basta eu digitar o nome do banco de dados que está lá no meu diretório de trabalho. Para isso, o script que você está rodando aqui tem que estar no mesmo diretório de trabalho que o banco de dados que você quer importar, tá bom, pessoal? Isso é bem importante. Então eu vou rodar aqui e ele importou aqui para mim o banco de dados, que é aquele banco de dados que eu acabei de mostrar para vocês lá no Excel, tá bom? Vamos ver o segundo exemplo aqui, que é o formato XLS. Então, mesma coisa, tá, pessoal? Criou um objeto aqui para atribuir o banco de dados e aí estou usando a função read_excel e estou digitando aqui o nome do meu objeto lá, que é dados, e a extensão XLS, só para vocês verem que a extensão está diferente, tá? Vou rodar aqui e ele também abriu aqui o banco de dados. Perfeito, posso trabalhar com o banco de dados aqui, posso fazer o que eu quiser com esse banco de dados aqui agora, que ele está importado aqui e apto para a gente fazer qualquer coisa. Legal, né? Vocês viram que nesses dois exemplos aqui, ele sempre importou a primeira aba, né? Ele sempre, por default, vai importar a primeira aba para gente. E se, por exemplo, igual eu falei com vocês, a primeira aba lá da minha planilha for metadados, e aí não necessariamente é ela que eu quero usar para fazer as análises, os gráficos, enfim, a minha rotina de programação aqui no R. A função, ela permite você escolher. Você pode usar o argumento sheet e escrever o nome, o título lá da sua aba, ou apenas digitar o número da sua aba. Então aqui ele vai importar para mim a aba que está com esse nome, que no nosso caso aqui é a segunda aba, e aqui no próximo exemplo ele vai importar a aba 3. Então eu posso usar tanto o numeral da aba, o número da aba que eu quero importar, como o nome que está lá embaixo nela. Então vamos importar aqui. Como é o mesmo banco de dados, né, pessoal? Ele já abriu aqui mostrando aqui o banco de dados que a gente acabou de importar. Aqui eu não atribuía nenhum objeto, tá, pessoal? Então eu só rodei aqui para vocês verem. E aqui ele vai importar o banco de dados aqui com o mesmo formato, só que usando as duas opções diferentes. Então, só para vocês verem como é que funciona. Bem legal, né? Então, pessoal, usando esse pacote, você ganha um tempo, porque você não precisa ficar transformando um banco de dados de um formato para outro. Enfim, você gasta menos tempo com isso, porque isso aqui é uma tarefa rotineira. Então, você sempre vai ter que importar banco de dados aqui para o R. Então, quanto mais rápido você fizer isso, quanto mais fácil for fazer isso, melhor para você. E claro, se você quiser aprender mais sobre linguagem de programação em R
R, análise e visualização de dados, a gente tem o nosso clube de assinaturas, o CDP, o Clube do Pesquisador. Clica aqui no primeiro link da descrição, escolhe o seu plano, a gente tem plano mensal, semestral e anual, e desde o primeiro dia você já tem acesso a todo o conteúdo. Nós temos uma formação completa para o pesquisador, desde o básico até o mais avançado, com cursos de linguagem do R, análises, gráficos, cursos de escrita científica, além de cursos te ensinando a escrever bons projetos. Acesse aqui o link, escolhe seu plano e vem ser membro do nosso clube. Continuando aqui, tem uma forma muito mais fácil de fazer isso aqui, que você não precisa nem programar nada em si. Esse mesmo pacote aqui do Read Excel, ele está embarcado aqui no R, nesse menuzinho aqui do Import Dataset, que é basicamente o que eu uso no meu dia a dia para importar o banco de dados, tá? Então eu venho aqui no Import Dataset, escolho aqui, e aqui tem várias opções para você escolher de onde que você quer importar o seu banco de dados, qual o formato que você quer importar o seu banco de dados. Então, como eu estou importando do Excel, eu clico aqui From Excel, ele vai abrir para mim aqui um navegador, eu vou aqui no browser, vou procurar esse banco de dados, tá lá no meu diretório de trabalho, então vou vir aqui, vou procurar, então pode ser tanto a extensão XLSX ou o formato XLS, tá bom? Qualquer um dos dois formatos ele vai ler. Então vou vir aqui, vou pedir para abrir, e aqui eu vou ter um menu com algumas opções para importar os dados. Então eu posso dar um nome para o meu banco de dados, então eu vou deixar aqui dados mesmo. Aqui eu posso escolher qual é a aba que eu quero, por default ele sempre vai pegar a primeira, mas eu posso escolher aqui de acordo com o nome de cada aba, tá pessoal? Então vocês podem ver que ele vai dando aqui um preview aqui, e você vai ver que tá mudando essa aba, né? Então vou deixar aqui o default mesmo. Aqui eu posso escolher um recorte do meu banco de dados, se eu quiser recortar só uma parte dele, eu consigo recortar por aqui. Aqui vai ter outras opções aqui para a gente importar o nosso banco de dados, e o mais legal é que ele já dá o código, que ele já dá o preview do código para a gente, né? Então eu posso copiar esse código aqui, e se vocês observarem, eu vou copiar e vou pedir para importar. Agora ele importou aqui o banco de dados com o nome do objeto dados, vou fechar aqui, é o mesmo banco de dados, tá pessoal? E aí eu vou colar aqui, ó, o código que a gente gerou lá, pra vocês observarem, é o mesmo código que a gente usou aqui no primeiro exemplo. A única diferença é que a gente usou mais uma função aqui, que é a função para visualizar o banco de dados, né? Ele já carrega o banco de dados e já abre ali a visualização para você ver. Legal, né? Então nesse pacote aqui, pessoal, vocês não precisam nem saber programar, basta vir aqui no menu aqui, Import Dataset, e fazer todo o processo de importação dos dados. E se você curtiu essa aula, se esse conteúdo foi relevante para você, já deixa aqui sua curtida, que a curtida é uma métrica muito importante para o YouTube, assim ele entende que esse conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos. Por hoje é só, e até a próxima aula.